Lá tá eu de novo com um vídeo polêmico aqui no canal, rapaz. Essa semana tá demais, hein? Eu tô começando esse vídeo sorrindo. Eu não sei como eu vou terminar, não, tá? Mas eu tô tranquilo, calmo hoje. Eu acho que eu não vou pistolar nesse vídeo aqui, não. O Gustavo Villani deu uma declaração hoje, galera, no mínimo polêmica, tá? E eu vou trazer ela aqui pra vocês e vou dar a minha opinião, obviamente, sobre ela. Vocês sabem que eu não fico em cima do muro, que aqui no canal não tem mimimi, não tem frescuragem, e eu vou querer saber a tua opinião também aqui nos comentários. Infelizmente, eu não posso botar os milhares de torcedores do Fluminense que assistem os nossos vídeos aqui para poder falar comigo, né, pessoalmente aqui na tela e tal. Então, vocês se manifestam através dos comentários. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Só que antes disso, antes de eu entrar aqui no assunto, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, se inscrever aqui no... seguir o nosso Instagram também, porque lá eu consigo trocar ideia com vocês direto pelo direct. Queria pedir para vocês baixarem o OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol. Tem agora a reta final do Brasileiro, você consegue acompanhar, galera, lance a lance dos jogos. É uma interatividade muito legal, que sai as notícias também sobre o Fluminense. Se você não torce o Fluminense, mas acompanha aqui as notícias do Flusão, se você gosta do meu trabalho, você consegue acompanhar as notícias do seu time também. Galera, Bundesliga de graça no aplicativo, você consegue assistir lá de graça, 24 horas por dia, notícias sobre futebol. Então baixa clicando no link, tá aqui na descrição. Mas tem que ser por esse link aqui, porque aí você dá uma moral pro careca que vos fala aqui, beleza? Conto com a ajuda de vocês, hein? Tamo junto. Bom, galera, vou colocar direto na tela aqui, porque eu sei que isso aqui vai dar o que falar. Então vamos lá. Gustavo Villani, pra mim, um dos melhores narradores do Brasil, tá? Ele é o narrador preferido do Andrezinho, meu filho. Meu filho gosta de narrar aqui, jogando botão, jogando videogame. Então ele se inspira no Villani. Eu também gosto muito dele como narrador. Mas como narrador, para por aí, tá? Se fosse para ser comentarista, Villani, de futebol, não precisava ter o Pedrinho do teu lado, o Lédio Carmona e tantos outros que ficam do teu lado, né? Você é pago para narrar e não é para comentar. Justamente por isso. Porque quando você entra numa de comentar, você fala, na minha opinião, uma besteira dessa que você falou. E eu tirei esse print, galera, da página no Instagram Flumidia, né? Uma das maiores páginas do Instagram aqui que cobre aí o Fluminense. Então, tirei de lá esse print, tá? E o Gustavo Villani falou a seguinte asneira, na minha opinião. Gustavo Villani, narrador da TV Globo e do Sport TV, sobre campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Eu ainda não entendo porque o Fluminense é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, hein? Tantas limitações. Até aí, tudo bem. Dificuldades técnicas para jogar. Tanta molecada. Ou seja, ele tá colocando a molecada como um problema. Antes era uma solução. Tinha que botar os moleques para jogar, né? Dificuldades administrativas. Ué, a gestão do Mário até então não era elogiada? A parte administrativa não era elogiada? Não era um modelo de gestão? E troca o elenco em meio às competições. Aí é sacanagem. Já tem pelo menos 2 temporadas que o Fluminense não faz isso. Que o Fluminense não troca elenco em meio a competição nenhuma. Quem fazia isso era o Pedro Abad. Ano passado o Fluminense manteve a maior parte do elenco e esse ano também. Então assim, isso não existe. Mais uma inverdade, tá? O Fluminense há algum tempo faz muita coisa com pouco. Hã? É incrível o Fluminense figurar na metade de cima da tabela, à frente de gente com o elenco mais caro, com mais dinheiro. Essa foi a declaração do Gustavo Villani, ok? Galera, eu tenho certeza absoluta que nesse momento agora, tem gente já ou no celular ou no teclado, se estiver assistindo pelo computador, digitando que concorda com tudo, absolutamente tudo que o Gustavo Villani falou. Eu tenho certeza absoluta, tá? Por isso, eu vou colocar agora aqui na tela a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá legal? A tabela do Campeonato Brasileiro. E ele falou que é incrível como é que o Fluminense está na parte da frente na tabela, à frente de muitos clubes com muito mais dinheiro e com um elenco muito superior ao nosso. Foi isso que o Gustavo Villani falou, é o que está escrito ali, não é isso? Então vamos lá. O Fluminense hoje ele ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? E eu vou vir desde a primeira colocação, ok? Ele falou atrás da gente, mas eu vou vir desde a primeira, ok?
Vamos lá? Vocês me acompanham? Vambora. Atlético Mineiro, para mim, o melhor elenco do Brasil, disparado. Justamente como líder do campeonato, ok? Palmeiras é o segundo, o arquirrival o terceiro, o arquirrival tem 2 jogos a menos. Ou seja, Atlético Mineiro, Palmeiras e o arquirrival estão entre os 3, não necessariamente nessa ordem, na minha opinião, os 3 melhores elencos do Brasil. Então, muito justamente, está entre os 3 primeiros colocados do campeonato. Então, isso aí não se discute, tá? Bragantino tem quarto. Bragantino tem melhor elenco do que o Fluminense? Na minha opinião, não. O Bragantino não tem um elenco melhor do que o Fluminense. O Bragantino é um clube mais bem organizado, estruturado e bem treinado do que o Fluminense. É completamente diferente, tá? Se você pegar o elenco do Bragantino é repleto de jogadores desconhecidos e de jovens promessas, de jogadores que ninguém nunca ouviu falar. Porém, é um clube muito bem organizado e muito bem treinado, coisa que o Fluminense não teve esse ano, um treinador de qualidade. Por isso que o Bragantino tá lá na frente e a gente não, ok? Mas falar em elenco, na minha opinião, o elenco do Bragantino é inferior ao nosso. Fortaleza, porra, nem se fala, né? Iago Pikachu, Wellington Paulista e por aí vai, Romarinho, poderia falar mais uma meia dúzia. Só que o Fortaleza também tem treinador, tem o Vojvoda, enquanto a gente teve o Roger e o Marcão. Por isso que o Fortaleza tá à frente. Mas eu ainda tenho esperanças de terminar o Campeonato Brasileiro na frente do Fortaleza, tá? Eu venho falando isso, ó, desde o início do campeonato, que eu não conseguia acreditar que a gente ia terminar o campeonato atrás do Fortaleza, tão a disparidade de elenco que é de um time para o outro, tá? A disparidade de elenco do Fluminense pro Fortaleza é absurda, tão superior que o nosso elenco é ao do Fortaleza, ok? Então já é um absurdo o Fluminense estar atrás do Fortaleza. Então isso já contradiz tudo aquilo que o Villani falou. Corinthians, acho sim, com esses 4 reforços que chegaram, o elenco do Corinthians superior ao elenco do Fluminense. O Internacional de Porto Alegre. O Internacional, ele tá a 2 pontos na nossa frente e eu não considero o elenco do Internacional tão superior assim ao do Fluminense. Talvez tenha 1 ou 2 peças ali que desequilibrem a favor do Internacional, mas não acho um elenco tão superior assim. Eu acho que se equilibram, tá, galera? Com uma ligeira vantagem, talvez 1 ou 2 peças a favor do Internacional. Mas acho que os nossos jovens, Martinelli, o Calegari, o John Kennedy, o Luiz Henrique, na mão de um treinador capacitado, colocariam o Fluminense à frente do Internacional, tecnicamente falando. Falei dos clubes que estão na nossa frente. Vamos falar dos clubes que estão atrás, que segundo Gustavo Villani, são muito melhores, mais ricos e clubes melhores que o Fluminense? Cuiabá, Villani, é um clube com mais dinheiro e com um elenco melhor do que o Fluminense? Obviamente que não, né, Villani? Vamos lá. Ceará, Villani, é um clube mais rico e com um elenco melhor do que o Fluminense? Também não, né, Villani? Atlético Paranaense é um clube mais rico e um elenco melhor do que o Fluminense? Eu acho que não. Eu acho um clube mais organizado, sem sombra de dúvidas, tá? O Atlético Paranaense é um clube muito mais bem organizado que o Fluminense. Ele vem se preparando ao longo dos anos. Mas é outro, que se você pegar o elenco, a folha salarial é compatível ao elenco do Fluminense, e se você pegar nome a nome, na minha opinião, também não é superior ao nosso, e já estão, se eu não estou enganado, no 3º treinador do ano. Então também não é exemplo para ninguém, tá? América Mineiro tem mais dinheiro, tem um elenco melhor do que o nosso, Villani? Também não. Atlético Goianiense, Villani, é uma das menores folhas do Campeonato Brasileiro. É exemplo para alguém, Villani? Deveria estar na frente do Fluminense? Também não. São Paulo, Villani, que segundo me consta é o clube do seu coração, tá brigando o ano inteiro na segunda parte da tabela, né? Um clube endividado que não ganhava um título há quase 10 anos. Ganhou o Paulista desse ano, demitiu o treinador, teve um problema com o Daniel Alves e tá ali a temporada inteira rateando para tentar chegar na primeira parte da tabela. É um clube que tem mais dinheiro do que a gente, investiu mais grana no time do que a gente, mas aí eu pergunto, tem um elenco assim melhor do que o Fluminense? Será que tem? Tem o Rigoni no ataque,
tem um Pablo no ataque que é odiado pela torcida São Paulina, tem um Luciano que não consegue jogar, tem um Miranda na defesa que é um excelente zagueiro, tem um goleiro que veio de Xerém e é um grande frangueiro. O que mais tem nesse time de São Paulo? O que mais tem nesse time de São Paulo que é o clube do seu coração? Hein, Vilani? Fala pra gente. É por isso a tua amargura do Fluminense na frente do São Paulo? Talvez seja, né? Vamos lá. Bahia. O Bahia deveria estar na frente do Fluminense para você, Vilani? Eu acho que não, né? E o Santos? O Santos tem um elenco melhor do que o Fluminense? O Santos, que ano passado foi finalista da Libertadores, e esse ano também tá rateando, tá lutando o campeonato inteiro para não entrar na zona do rebaixamento. E eu não vou nem falar os outros, porque os outros clubes já estão na zona do rebaixamento e lá o Fluminense nunca nem se aproximou, né? O mais próximo que a gente ficou dali foi 6 pontos. E aí a torcida tricolor já estava desesperada. Então, assim, esse teu comentário, Gustavo Villani, na minha opinião, ele não faz absolutamente nenhum sentido. Ele não tem nenhum cabimento que você não entende como o Fluminense ainda briga na primeira parte da tabela, com tantos problemas. Quando ele falou assim, com esse time horroroso do Fluminense, era para ele estar brigando para não cair, não era para ele estar brigando para Libertadores. Foi só o que você faltou falar. Só que isso explica, Villani, a amargura que a grande mídia tem com o Fluminense. É por isso que eu falo, mas isso é bem feito. Isso é bem feito para você, Mário Bittencourt. Isso é bem feito. Que durante toda a pandemia deu umas 3 ou 4 exclusivas, entrevistas exclusivas para o Sport TV, para o Globo Esporte, enquanto as mídias independentes do Fluminense são completamente ignoradas por você. Isso é bem feito. Continua babando o ovo do Grupo Globo, ignorando as mídias independentes do Fluminense. Continua fazendo isso, ó. Palmas para você. Continua babando o ovo do Grupo Globo, enquanto eles continuam defecando na cabeça do Fluminense. Enquanto a gente que vive de falar de Fluminense 24 horas por dia é completamente ignorado pelo clube. Tá aí, ó. É bem feito para você. Vê se agora aprende, tá? E dê valor a quem verdadeiramente dá valor ao clube. Tá legal? Queria muito ouvir a opinião de vocês, galera. Porque, assim, aqui nesse vídeo, você pode ter a opinião que você quiser. Você pode discordar de mim em relação a um ou outro clube. Eu avaliei aqui elenco e pontuei quem eu acho que tá melhor do que o Fluminense devido a trabalhos. Falei, o Bragantino tá na frente porque tem técnico e nós não temos. Agora, elenco, valor de elenco, né? E jogador a jogador, o Fluminense perde para muito poucos elencos nesse campeonato. Agora, que tem times jogando muito mais bola do que a gente, quase que a maioria deles. Mas aí é uma outra avaliação. Não foi essa avaliação que o Gustavo Villani fez, né? Então por isso que eu fiz questão de pontuar aqui e colocar a tabela, porque ele falou que atrás do Fluminense tem clubes com muito mais investimento, com times muito melhores e muito mais ricos atrás da gente, que ele não consegue entender como. Não é isso que mostra a tabela do Campeonato Brasileiro, Gustavo Villani. Quero saber a tua opinião, galera. Deixa aqui nos comentários, tá legal? Fique com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.